Olá, está no ar mais uma edição do Boletim Unesp Notícias e hoje a gente fala sobre o Sistema Público de Saúde no Brasil, como ele está enfrentando a pandemia causada pelo novo coronavírus em um momento em que os recursos destinados para a área estavam estagnados ou mesmo em declínio. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente a professora da Faculdade de Medicina do campus da Unesp em Botucatu, Eliana Goldfarb Cirino. Ela é especialista em políticas de saúde pública. Professora Eliana, obrigado pela sua participação. Olá, eu que agradeço esse convite, tá? É uma honra para mim estar aqui com vocês. Professora, para a gente começar a falar do nosso SUS, acho que é importante a gente contextualizar um pouco o momento em que ele foi criado lá em 1988 pela Constituição Brasileira. O que o povo brasileiro, a população brasileira tinha de acesso à saúde até aquele momento e o que o SUS, a partir de 1988, veio trazer de novas diretrizes, de novos caminhos, de novos direitos para a população? Tá. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é uma construção de milhares de brasileiros e brasileiras, né? Acho que como um marco importante, a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que foi realizada em 1986 e que reuniu cerca de 5.000 pessoas em Brasília, e para discutir um projeto de saúde para o Brasil, e esse é um grande marco, né? A 8ª Conferência, ela é um dos frutos do movimento da reforma sanitária, né, que é um movimento que reuniu representantes da comunidade, professores, sociedade civil, intelectuais, né? Foi na 8ª Conferência que o conceito de saúde foi ampliado, né? E a partir desse momento se passa a pensar saúde considerando o resultado de condições de vida, acesso à moradia, renda, terra, cultura e serviços de assistência à saúde, né? Na conferência também foi pautada a necessidade de um sistema único de saúde, gratuito e capaz de atender a toda a população. Essa proposta, ela foi um grande avanço justamente no que você perguntou, se comparado ao modelo de saúde que a gente tinha até então, em que a assistência à saúde ela era garantida exclusivamente aos trabalhadores de carteira assinada. E todos os trabalhadores que não tinham a carteira assinada, os trabalhadores informais, eles eram socorridos por hospitais de caridade, né? Como as Santas Casas de Misericórdia. Então, o artigo 196 da Constituição de 88, ele afirma: saúde é direito de todos e dever do Estado. E ele é o resultado de mobilização, de luta do povo brasileiro para a garantia de acesso à saúde sem distinção de classe, raça ou gênero, né? Durante essa pandemia do novo coronavírus, a importância do SUS ela fica mais evidente, ela fica mais forte, tá? Bem como a falta de recursos crônica que ele enfrenta, tá? A gente vai voltar a falar desse assunto mais à frente. Obrigada. Considerando os chamados 3 princípios fundamentais que o SUS trouxe, professora, que são universalização, equidade e integralidade. Desde 1988, qual ou quais desses princípios você acredita que o Brasil conseguiu avançar de fato e qual ou quais a gente ainda está muito longe do que preconizava, do que se imaginava que o SUS poderia trazer? Então, eu acho que uma questão super importante é a questão do acesso, tá? Que ela também aparece presente nessa pandemia, mas assim, com o SUS, a gente ainda tem muitas barreiras para romper, para ampliar o acesso da população à saúde com qualidade. Mas a gente precisa reconhecer que esse acesso ele melhorou muito, ele avançou muito desde a implantação do SUS em 88, né? E certos direitos, como acesso a serviços de saúde e também acesso à educação, eu acho que eles compõem elementos que criam uma civilização. Então, a gente tem que valorizar muito essa ampliação do acesso, né? Eu acho que a gente ainda está longe de cumprir, né, os preceitos de universalidade, integralidade e equidade, que são as bases do SUS. Mas eu acho que a gente pode dizer que a gente já caminhou muito e de forma muito importante, né? Eu destaco algumas
políticas, alguns programas, né, como, por exemplo, a questão dos transplantes no Brasil, em que 95% são realizados pelo SUS, né? E que 100% dos pacientes com hemofilia recebem a medicação gratuita, assim como um programa belíssimo que a gente tem em relação aos pacientes com AIDS ou HIV positivos, né? Acho que um outro programa importantíssimo é o Sistema Nacional de Vacinação Brasileira, que distribui todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, e que a gente é o único país no mundo que distribui uma quantidade gigantesca de vacinação, né? Por outro lado, eu acho que a gente tem que pensar que há necessidade de repensar o sistema, né? Frente ao envelhecimento da população, às doenças crônicas, aos pacientes com câncer, e entender que a gente tem que ter um sistema que acolha essa população, que dê seguimento, que são todos os pacientes com doenças crônicas, né? Que vão acompanhar a vida toda desses pacientes, que a gente tem que acompanhar, acolher com qualidade e com um segmento horizontal, né? E aí eu pergunto assim, aonde que a gente pode fazer e onde que a gente faz melhor o atendimento a esses pacientes com problemas crônicos, né? Onde que a gente pode atender e fazer um bom pré-natal, onde que a gente pode atender e acompanhar bebê, criança, cuidar das pessoas com problemas de saúde mental, né? E aí eu acho que também é uma grande fortaleza do SUS, que é a gente entender que essa integralidade e essa integralidade associada à amplitude do acesso, né, é que justamente faz com que o Brasil seja internacionalmente conhecido pela sua atenção primária, né, onde os serviços de atenção primária eles seriam o centro do nosso SUS, né? O que são os serviços de atenção primária? Então, cada território, cada região, ela desenvolve estratégias específicas, muitas delas muito inovadoras, para organizar e adaptar o serviço de saúde para aquela realidade, né? Para enfrentar os desafios daquela população em cada local, né? Nisso, eu acho que a gente avançou muito, muito mesmo, né, na atenção primária. E eu destaco algumas coisas, mais ainda a partir de 1990, com a implantação do programa de agentes comunitários, que também ele é conhecido mundialmente, tem milhões de pesquisas mostrando a força desse trabalho que ajudou a diminuir a mortalidade infantil. E também, eu acho que a partir já no século XXI, da, da ideia da estratégia de saúde da família, né, que também vai fortalecer muito a atenção primária, né. Eu acho que nesses últimos anos são áreas que vêm sofrendo verdadeiros golpes, tá? Tanto num sentido de desfinanciamento, como na desvalorização de um modelo de assistência à saúde, né? E aqui eu também destaco um programa que eu acho que ele foi fundamental, né, que foi o programa Mais Médicos, né, que ele foi criado pelo governo federal em 2013, como parte de uma série de medidas para combater desigualdades e justamente a falta de acesso na atenção primária resolutiva, né? Então, o programa Mais Médicos ele foi criado com três eixos, né? Um eixo voltado a provimento emergencial, que foi a ideia de colocar médicos em áreas vulneráveis, áreas remotas, então, mesmo nos grandes centros, pensar quais são as áreas onde a gente não tinha médico, não conseguia contratar, e também, né, nesse nosso país imenso, áreas remotas, a gente tem relato de áreas que nunca tinha pisado um médico, né? Então, eu acho que o Mais Médicos é um programa que a gente também tem que destacar pela sua relevância e nesse sentido do que você me pergunta, quer dizer, qual é um eixo que a gente precisa mobilizar muito? É a questão do acesso, da integralidade, né? Eu acho que o programa Mais Médicos, ele acabou construindo medidas bastante estruturantes, né? E eu penso que também é uma das políticas que vem sendo bastante destruída no nosso país ou substituída por programas frágeis que não têm a mesma envergadura.
Você falou em golpes, né, no sistema de saúde pública do Brasil. Esse certamente é um, né, esse desmantelamento do programa Mais Médico. Mas teve também lá em 2016, né, talvez um dos maiores golpes de desfinanciamento do sistema de saúde, professora, que foi, né, a emenda constitucional lá de número 95, né, aprovada em 2016, e o chamado limite dos gastos públicos, e que basicamente limitou aí os investimentos em áreas básicas, como saúde, educação, à variação da inflação, quer dizer, não considera a evolução das doenças, não considera o envelhecimento da população, não considera o número de nascimentos, enfim, ficou algo muito engessado que, de fato, acabou sendo um declínio, né, do investimento na saúde. Eu queria que você comentasse o impacto dessa PEC, dessa emenda, no SUS, professora. O que dá para a gente falar de 2016 para cá? O que aconteceu com o SUS? Então, eu acho que a gente teria que pensar assim, quer dizer, mais de 200 milhões de habitantes, né, utilizam o SUS de alguma forma, tá? Às vezes a pessoa nem sabe, né, que há controle em relação a medicamentos, em relação a quando você vai a um supermercado, né, tem a vigilância sanitária, existe a vigilância epidemiológica, às vezes as pessoas nem conhecem isso, mas com a emenda constitucional 95, né, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2016, os investimentos em saúde e educação eles ficarão congelados até 2036, né? E o que eu posso te dizer assim é que há uma frente, né, de defesa do SUS que, junto com o Conselho Nacional de Saúde, vem lutando pela inconstitucionalidade dessa emenda e também busca vetá-la, né? Por quê? Porque a gente pensa que ela vai causar consequências extremamente negativas para a população brasileira, né? Pois ela transforma o piso, né, o limite mínimo, o limite inferior das despesas na área da saúde e também da educação, né, no teto, como um limite máximo, né? E isso por 2 décadas, né? Então, a realidade é que a saúde brasileira ela já é subfinanciada, ela sempre foi subfinanciada, isso não é de hoje. Mas com a emenda constitucional 95, a gente entende que então ainda vai piorar muito, né? E que ela foi construída sem um estudo mais profundo em relação à economia da saúde e com uma análise muito rasteira sobre a necessidade dos investimentos, né? Eu acho que o subfinanciamento do SUS ele limita muito a capacidade de investimento na ampliação também da universalização, né? E assim como ele sucateia as estruturas públicas, né? Desde os prédios, infraestrutura, hospital, UTI, né? E com isso a gente piora muito a gestão do serviço, né? Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas a gestão não é boa. Mas a gestão pode ser melhorada se a gente investir, né? Então, eu acho que politicamente hoje o que o governo defende? Ele defende o mercado como melhor opção para alocação de recursos, tá? E eu acho que há todo um movimento na sociedade contrário a essa perspectiva, né? Mas, assim, no presente momento, quer dizer, eu acho que as bases de sustentação do movimento político da reforma sanitária e do SUS, elas estão ativadas para buscar segurar, né, e enfrentar essa visão mercadológica da saúde e também que a gente entende assim que essa tem que ser uma ação do Estado, né? A gente acha que o SUS oferece para a nação os melhores conceitos, as melhores propostas como um sistema nacional universal, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Um outro ponto do desfinanciamento que a gente pode falar hoje, né, e que até o Conselho Nacional de Saúde ele acabou de, nessa sexta-feira, dia 3 de julho, ele faz uma recomendação ao presidente da República, porque nem o que já é subfinanciado, mas nem o recurso que está sendo proposto para os estados e municípios não está sendo repassado, né? Então, até o final desse primeiro quadrimestre de 2020,
o Conselho Nacional de Saúde ele constatou que apenas 53% dos recursos que deveriam ser passados e destinados para a saúde no combate, nem 53% do que estava planejado foi repassado para os municípios. E isso, assim, em junho ainda piorou mais quando se percebeu que 66% do recurso que já estava destinado para estados e municípios também não foi repassado. Isso é inaceitável. Hoje mesmo tem uma notícia na Folha mostrando que, além de tudo isso, quer dizer, não repassou o valor correto, ainda repassa de uma forma meio irregular, assim, priorizando estados, priorizando municípios, né? Quando, assim, para o enfrentamento da pandemia, a gente teria que ter essa transferência financeira imediata para estados e municípios, né? Então, acho que isso é um problema grave também. Falando do governo federal, professora, né, das atitudes do presidente Jair Bolsonaro, que você já citou algumas aí, o quanto essas atitudes dele de desdenhar da força da doença desde o início, né, considerando como uma gripezinha, sair em público sem usar a máscara, que a gente sabe que é essencial hoje para evitar a transmissão, o contágio da Covid-19, ele não conseguia manter um ministro de saúde adequado, que defendesse o SUS adequadamente. O quanto todas essas atitudes do presidente impactou diretamente no SUS hoje, no atendimento a essa pandemia. Eu acho que a gente podia pensar assim, em termos de América Latina, né, a gente tem, em pouco mais de 4 meses, dos primeiros casos, né, notificados da Covid, assim, uma rápida expansão dos casos, né, no território, em termos de América Latina. Quando a gente pensa no Brasil, quer dizer, a gente pode pensar o Brasil como um exemplo extremamente negativo frente à pandemia, né? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele tem adotado uma postura genocida, né? Ele exatamente desaconselha isolamento, ele sai nas fotos sem máscara, ele incita o uso de medicamentos que não tem nenhuma comprovação científica. Então, assim, ele acaba desmoralizando muito os gestores estaduais, os gestores municipais e mesmo os cientistas que falam uma coisa e ele desdiz o que está sendo falado, né? Eu acho que a gente poderia dizer assim, que a gente nunca estudou tanto epidemiologia para tentar enfrentar essa pandemia, para conseguir ter base científica, reorganizar as redes de atenção do SUS, pensar a necessidade de projeto de fila única para internação nas UTIs, utilizar a rede pública e também utilizar a rede privada, quer dizer, tudo tem sido pensado, todas as formas para conseguir combater a pandemia, né? Mas eu acho que assim esse movimento que você falou que a gente vive no Brasil, ele só dificulta poder planejar ações com um presidente que se contrapõe em todos os momentos ao pensamento científico do nosso país, né? Eu acho que isso não é uma novidade, já é o que se esperava dele, mas eu acho que assim, frente à pandemia, isso fica mais exacerbado, mais grave, né? Eu acho que a crise que a gente vive, então, para além da pandemia e que tem significado para o SUS, assim, um momento de enorme tensão, é uma crise política, né? E o afastamento, então, da autoridade sanitária, da comunidade científica, da universidade, das universidades públicas, também tem provocado um caos político e deixando as pessoas extremamente angustiadas, nervosas, porque elas sentem que também não estão avançando nas suas proposições, né? Eu acho que essas coisas que você falou são muito importantes, a gente marcar a importância do isolamento social, cada pessoa, buscar proteger os mais vulneráveis, ter medidas de higiene, trabalhar com muita segurança nos serviços de saúde para também proteger, além de proteger a população, proteger os trabalhadores, né? Mas isso só não é suficiente. A gente tem que ter no Brasil um Estado forte. O Brasil ainda está numa curva de ascendência, de crescimento. A gente não pode achar que estagnou, que agora está tudo bem, porque não está tudo bem, né? Então a gente precisa de ações de um Estado que pense na defesa da vida, né? Um Estado
com projetos claros para proteger a população. A gente falou do desfinanciamento do sistema de saúde, né, da emenda 95. A gente sabe que a saúde ela é responsabilidade, né, tripartite, né, dos municípios, estados e da União. O quanto esse desfinanciamento por parte da União, do governo federal, tem impactado aí no dia a dia de estados e municípios? O quanto eles estão tendo que aportar mais para poder suportar todos esses atendimentos? Sim, eu acho que essa é uma questão grave. Acabou que os estados e os municípios, eles assumiram muito mais do que eles talvez até possam assumir. Mas eu acho que isso tem sido feito com muita responsabilidade, tanto em estados e em municípios, e eu acho que tem, assim, exemplos muito bonitos, inovações de transformar a atenção primária também numa outra modalidade que, ao mesmo tempo, atenda os pacientes sintomáticos, ao mesmo tempo continue atendendo as outras pessoas, num sentido de que, se a gente não fizer as duas coisas, também os pacientes que têm problemas cardíacos, que são hipertensos, que são diabéticos, eles também vão descompensar e a gente passa a ter mortes por outras causas também. Então, na verdade, a gente precisa ter um Estado forte que nos ajude a responder a diferentes demandas que estão presentes, né? Você acredita, professor, para a gente caminhar para o final, que o SUS ele corre o risco de ir sendo sucateado até o momento em que mantê-los se torna algo insustentável e a gente de fato passa aí para algo mais comercial na área de saúde? Ou você acredita que, pelo contrário, essa pandemia do novo coronavírus tem mostrado para a população brasileira a importância do SUS, do acesso à saúde, e a gente saia dessa com o SUS mais forte? Como que você avalia esse momento, né, do SUS, da pandemia, ligado ao governo federal? O que dá para a gente falar? Eu acho assim que eu sou uma pessoa super otimista, tá? Mas eu acho que a gente tem que ser realista, tá? Eu acho que tem que ter um grande movimento, né, das entidades, do Conselho Nacional de Saúde, de diversas associações, né, buscando esse fortalecimento do SUS. Eu acho que se a gente não tivesse o SUS, o caos ia ser muito maior, tá? A gente vê o modelo dos Estados Unidos, né, a desgraça que tem sido, né, e ainda por cima toda a questão do reconhecimento de outras questões que estão junto, como a questão do preconceito, do racismo estrutural, de como a população negra está muito mais afetada do que outras populações, exatamente porque são populações mais vulneráveis, assim. Então, eu acredito sim que a gente tem que sair fortalecido nessa pandemia, tem que valorizar muito o SUS, entender assim a riqueza do trabalho que vem sendo desenvolvido. O Ministério da Saúde acabou de lançar assim uma página onde vai colocando todas as experiências de sucesso, num sentido de valorizar e de fazer com que as pessoas mesmo não percam a esperança e não deixem de acreditar que esse é um modelo de qualidade, que é um modelo que tem que ser reconhecido, valorizado pelo Estado, né? Então, eu acredito muito no SUS, eu acredito que é necessário, sim, todo um movimento, né? E então foi feito sexta-feira foi lançado o que se chamou um Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19. Então são muitas entidades, Conselho Nacional de Saúde, instituições que estão fazendo essa proposição, né, com um plano já escrito, montado, num sentido de valorizar o SUS e de dar um norte para ampliar o cuidado e, na verdade, pensar que todas as vidas importam, né, e que a gente precisa, inclusive, homenagear essas pessoas que as vidas foram perdidas, cuidar dessas famílias e pensar sempre no SUS como uma proposta muito rica enquanto modelo assistencial no nosso país, tá? Tão rico que, se a gente quiser, tiver, a gente torce para que tenha uma vacina contra a Covid-19, é pelo SUS, de graça, que as pessoas vão ter, né, professora?
A gente vê todo o trabalho da Fiocruz, né, do Instituto Butantan, quer dizer, das universidades todas, com parcerias com instituições internacionais, quer dizer, o que mostra como a gente tem serviços muito modernos, atualizados, contemporâneos, né, tanto institutos de pesquisa como mesmo serviços de saúde, né, muito adequados, mas, claro, tudo isso precisa ser reconhecido e valorizado, né? Está certo. Professora Eliana Goldfarb Cirino, da Faculdade de Medicina, do campus da Unesp em Botucatu, muito obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse assunto, que deixa a gente tão intrigado e preocupado, e que a gente precisa estar conversando muito para as pessoas entenderem mais. Obrigada.